Boa tarde, boa tarde. A gente aqui está fazendo um trabalho da matéria de mediação, conciliação e arbitragem da Universidade Católica de Salvador. E nosso entrevistado hoje é uma pessoa especial. Doutor, por favor, se apresente para nós. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar com vocês. Meu nome é Luiz Fernando Pinto do Nascimento. Estou mediador desde 2008, mediador judicial. Vou fazer aqui a pergunta de Lucas, que qual o significado da mediação para o senhor como uma alternativa da justiça multiportas e por que o senhor escolheu essa carreira? Quer dizer, mediação para mim sempre é e sempre será uma escolha. Mas quando eu fiz direito, eu fiz pensando na magistratura. Mas cheguei a ser aprovado, mas não assumi, porque foi no Piauí. Eu iria morrer de calor antes da primeira sentença. E aí eu resolvi ficar na Bahia mesmo. E aí continuar na carreira como mediador, porque advogar na Bahia, acho que no Brasil, né? É muito complicado. E logo após eu sair da faculdade, eu fui convidado pela presidente do tribunal a participar de um projeto que na época se chamava Balcão de Justiça e Cidadania. E aí eu acabei saindo da faculdade e entrando no tribunal. Pergunta, como eu ia falando, na opinião do senhor, doutor, levando assim, em consideração, né, a natureza peculiar e sensível dos conflitos familiares, podemos dizer que há abordagens ou estratégias específicas, né, que um mediador precisa empregar nessa área, né, de família, quando comparamos a outras áreas de mediação? Uhum. Pergunta muito interessante. Eu sou especialista, né, em mediação familiar por Portugal, por uma universidade portuguesa. E aí, lá, pelo menos, eu tive um grande aprendizado, que era trabalhar com mediação familiar propriamente dita. E a mediação familiar, ela tem um diferencial muito grande, porque você lida muito com emoções, sentimentos, ressentimentos, e por aí vai. O direito, praticamente, quando você consegue retirar da relação entre os mediandos esses sentimentos, ressentimentos, emoções, o direito ele se resolve automaticamente por si só. Porque, por incrível que pareça, todos nós sabemos dos nossos direitos, mas às vezes não exercemos por conta dessa questão sentimental, rancorosa e por aí vai. E aí, o que é que eu faço hoje? Eu hoje sou supervisor e mediador judicial de 2 sejusques pré-processuais, e eu utilizo uma estratégia, né, que eu chamo de 2 diálogos. O diálogo da conjugalidade, primeiro eu separo marido e mulher, né, para eles entenderem, e depois eu vou para o diálogo da parentalidade, para eles entenderem o que é pai e mãe para cuidar de um filho. É como se fosse uma mudança de chave, porque se eles não tiverem consciência dessa mudança, eles vão continuar ainda agindo como marido e mulher, e o filho, que não tem nada a ver com isso, é que acaba prejudicado. Porque filho, na realidade, ele não quer marido e mulher, ele quer um pai e uma mãe. E para pai e mãe sair desse lugar de marido e mulher e ir para o lugar de pai e mãe, aí você tem que ter um trabalho. E esse trabalho é muito bom. Eu tenho tido, assim, excelentes resultados. Boa tarde, doutor. Meu nome é Ítalo. A pergunta, né, que eu separei aqui para o senhor é que eu gostaria de entender como a mediação pode ajudar na construção de um acordo equilibrado no processo de divórcio, especialmente em relação à partilha de bens, pensão alimentícia e questões envolvendo guarda e convivência dos filhos. É como eu te falei, Ítalo, até reforçando a pergunta anterior. Esses direitos esses institutos que você acabou de falar, que está no direito, como eu te falei, ele se torna muito fácil porque eles sabem o que eles querem. Os pais sabem que os filhos não são para eles, os filhos é para o mundo.
e que eles precisam preparar esses filhos, e para isso eles precisam ser pai e mãe, entendeu? Então, quando isso começa a fluir, essa questão da convivência familiar, não, eu estou querendo falar contigo sobre meu filho, eu quero ouvir sobre meu filho, seja de madrugada, 1 hora da manhã, mesmo eu estando com outra companheira ou com outro companheiro, eu vou te ouvir porque eu sei que você não está me ligando para pedir para voltar ou coisa parecida. Eu sei que você está ligando para falar do nosso filho. Então, essa convivência, como eu te falei, quando essa virada, essa mudança de chave, ela funciona muito bem. Partilha de bens, a mesma coisa. Aqui na Bahia, principalmente, ainda existe muita questão de abandono de lar, que não se discute mais, que a pessoa, às vezes, coitada, fica dentro de casa ali até sofrendo violência, né, de todos os tipos, e não sabe porque eu vou perder a minha casa, porque ele vai dizer que eu abandonei. Nada disso existe. Como eu sempre falo para eles, essa questão dos bens, você não tem como perder, você tem apenas como ganhar, como dividir, porque vocês escolheram um regime de bens, entendeu? E aí a gente parte para entender o que é esse regime, quais são as narrativas dele, e depois a gente vai levantar esses bens. E agora vamos ver qual o bem que atende à tua necessidade. Eu trabalho muito com necessidade e não com direito, ok? E não com o pedido propriamente dito. Nós, advogados, nós somos educados a aprender a fazer pedidos e não interesses das partes. Então, a gente acaba até pedindo ao juiz aquilo que a parte não quer. E na mediação é muito bom, porque a gente trabalha com interesse e eles acabam dizendo, não, eu quero ficar com a casa X, porque é perto da escola do menino, é perto da minha parentada, e por aí vai. Então, aí eu não tenho parente nenhum lá, como a gente está separando, eu fico com lá de Itaparica, ou sei lá de onde, porque, então, quando a gente trabalha e quando você trabalha com interesse, as questões valorativas, ou seja, patrimonial, né, elas perdem essa tamanha importância. Muitas vezes as pessoas dão um bem até maior ao outro por uma questão de atender o interesse dela e de ser reconhecido. Entendeu? Então, o que falta muito hoje, nessa questão de partilha de bens, é trabalhar com os interesses. O que é melhor para você? O que é que atende à tua necessidade? Não tem nada. Obrigado, mas deixando, doutor. Não vamos falar mal do pessoal, não. Vamos responder as perguntas. Pronto, respondi, então. Tudo ok? Respondeu sim. Se tiver Obrigado. mais alguma coisa, pode perguntar. Viu? Vamos para a próxima. Pronto. Boa tarde, doutor. Minha pergunta... Boa, Rebeca. É sobre a parte administrativa, né? Como a mediação ela pode ser usada para resolver conflitos entre órgãos públicos ou até mesmo órgão público e particular. Excelente pergunta, Rebeca. Quando a Resolução 125 foi editada pelo Conselho Nacional de Justiça, porque no Brasil nós não tínhamos lei de mediação até 2010. Em 2010 nasceu uma resolução para trazer a mediação para o âmbito do Poder Judiciário. Nos Estados Unidos era nos anos 70, por isso que tem essa frase multiportas. Tanto é que no Brasil a gente não usa a expressão meios alternativos de solução de controvérsia. A gente usa meios adequados, porque nós temos vários meios. Nós temos arbitragem, temos conciliação, temos mediação, temos aconselhamento, tem círculo de construção de paz, tem... Eu sei que são muitas coisas. Então, você vai olhar, hoje o juiz com o novo CPC, ele olha para o conflito e diz, isso aqui é mediação, é conciliação, é aconselhamento, ele vai dizer... E aí vai caber o mediador aplicar, porque o mediador é preparado para utilizar todas essas técnicas e estratégias adequadas de resolução de conflito. Aí o que é que acontece? Tínhamos uma dúvida muito grande, era a Justiça do Trabalho, as relações trabalhistas, né? Que não tinha nada, mas o TST regulamentou com uma resolução própria deles, e para a administração pública foi a nova lei, a Lei 14.133, que é a nova lei de licitação de 2021, que está fazendo 4 aninhos agora. Ela traz lá no seu, acho que é o título 3 dos contratos da administração, e depois no capítulo 12. E aí ela, artigo 151 e seguintes, vocês vão ver lá, ela regulamenta, ou seja, hoje temos leis que garante que os contratos, revisão de contrato para fazer aquela adequação a
a situação econômico-financeira, indenizações. Eu sei que são direitos disponíveis, tá? Que a administração pode dispor. Questões patrimoniais, contratuais. Então, hoje é totalmente possível você usar a conciliação, usar a mediação e usar a arbitragem. Tem mais um órgão gestor lá que é como se fosse um órgão para gerir essas ferramentas, entendeu? Então, a própria lei de licitação, né, que é a Lei 14.133, ela já regulamenta isso tranquilamente, traz e a gente pode utilizar sem nenhuma dúvida para a administração pública, ok? Ela pode ser utilizada. Mediação, arbitragem, conciliação, tudo direitinho. Temos essas autorizações. Autorização legal por causa do direito indisponível, né? Do interesse público. Vou perguntar aqui agora para o senhor. Considerando os avanços e desafios da mediação no Brasil, especialmente após o novo Código de Processo Civil, a lei de mediação, quais o senhor acredita serem os principais obstáculos ainda enfrentados para a consolidação da cultura da mediação no país? Eu te respondo com o seguinte, olha só, para você ter ideia, hoje eu sou, além de mediador, eu sou instrutor de mediação, eu formo mediadores e formo instrutores de mediação pelo Conselho Nacional de Justiça. Tudo isso eu fiz porque eu fui para Brasília, tudo bem, pelo próprio Tribunal de Justiça, e também para poder eu entender melhor a mediação fora do Brasil, eu fiz um curso fora em Harvard também, que era mediação para brasileiros, atualização para brasileiros, para entender. Então, para vocês terem ideia, a maioria dos meus professores lá em Boston era ministro do STF. E aí, Teori Zavascki, né, o falecido, ele dizia, olha, lei não muda a cultura, entendeu? Lei não muda, não impõe cultura. A cultura, sim, impõe lei. E o que aconteceu com a mediação? A mediação, vieram leis para impor, entendeu? Algo voluntário, algo que é da escolha das partes, algo que já acontece há muitos anos, não dentro do Poder Judiciário, fora dele, depois veio para dentro dele. E aí, hoje, no Brasil, a gente tem, a gente primeiro nasceu a Resolução 125, depois veio a Lei de Mediação, o Código de Processo Civil. E aí você me pergunta, e como está a mediação? Dentro do Poder Judiciário ainda é insuficiente, tá? Porque ainda nós temos ainda aquela questão de eu quero decidir a vida do outro, eu acho melhor eu fazer pelo outro. Ou seja, é porque nós brasileiros ainda não temos a noção de que liberdade é a soma de autonomia e responsabilidade. E você sabe que nosso sistema jurídico, educacional, é todo voltado. O Estado vai lá e diz, eu resolvo. Você não se responsabiliza, você não cria autonomia, você está sempre dependendo de um juiz para dizer se você está certo ou está errado. É como eu falei para vocês, um pai que chega para mim, quanto é que eu dou de pensão para o meu filho? Como é que eu posso dizer isso para ele? Nem que eu fosse juiz, como é que eu ia poder dizer isso para ele? Entendeu? Então, essa questão da liberdade, que se reverbera em autonomia e responsabilidade, ainda precisa ser desenvolvida no nosso país, tá? Só para vocês terem ideia, eu estou agora lançando um projeto que chama Educar para Mediar, onde eu vou trabalhar isso nas escolas, a mediação escolar. Nós vamos fazer com que esses adolescentes, né, porque crianças ainda não, os adolescentes possam sentar, conversar sobre seus conflitos e se entender com o outro e restabelecer esses relacionamentos. Bom, essa foi a entrevista realizada pelo nosso grupo, que é composto por mim, Lucas Oliveira, Sérgio Luiz, Ítalo Bacelar, Fernanda, Natasha Vieira e Rebeca. Para finalizar, eu gostaria de agradecer a presença de meus colegas, a presença de Dr. Luiz Fernando Pinto do Nascimento, advogado mediador da Prefeitura Bairro de Cajazeiras, e também agradeço a atenção da professora Tereza Cristina, da matéria de Mediação, Conciliação e Arbitragem da UFSAL. Muito obrigado e até a próxima.